Olá, aluno! Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o ciclo da água. A professora já deixou alguns vídeos no sistema para você assistir e compreender um pouco melhor sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o caminho que a água faz, começando na página 139, Caminho de um rio. Os rios nascem de águas subterrâneas, da concentração de chuvas ou do derretimento de neve ou gelo de montanhas. A água vai sempre de um lugar mais alto para o lugar mais baixo e geralmente deságua no mar. Então, observando essa imagem, você pode ver a chuva, pode ver também o derretimento das geleiras, que criam rios em meio às montanhas, em meio às planícies, que acabam desaguando em um espaço maior, formando os rios, lagos e indo até o mar. Também na página 139, nós temos essa imagem que representa o caminho da água como ela acontece. Então lá no cantinho direito você pode ver um acúmulo maior de água, que seria representando o mar. O calor do sol aquece as águas que estão sobre a terra. Isso faz com que aconteça o processo de evaporação. Essa água sobe e forma as nuvens. Quando toda essa água chega lá no céu e começa a baixar a temperatura e formar as nuvens, nós chamamos esse processo de condensação. Depois que essa água subiu, formou as nuvens, ela vai ter o processo de precipitação, que é quando as nuvens ficam muito pesadas e começa a chover, mas dependendo da temperatura também pode ter granizo ou neve. Mas esse processo onde a nuvem fica bem pesada e a água que está lá começa a cair, nós chamamos de precipitação. Observe que lá em cima nós temos a formação das geleiras, porque está numa altitude onde é mais frio. Então lá nós temos geleiras. Quando a água está nessa área mais fria, vai ser formado gelo e neve. O derretimento dessas geleiras, dessa neve, também influencia na formação de grandes rios. Então observem que tem a formação dos riachos, também tem a formação dos rios que vão desaguar no mar. Esse é o ciclo da água. Para você entender melhor, a professora também deixou um vídeo sobre esse assunto lá no sistema para você entender o ciclo da água e a formação dos rios. Na página 140 vamos falar sobre os usos da água. A água tem várias utilidades em nossa vida. Em casa utilizamos a água de diferentes formas e em diversos locais. Na cozinha, no banheiro, na área de serviço. Então agora você vai fazer uma pesquisa ou você pode também fazer desenhos. Você vai ilustrar diferentes usos que podemos dar para a água, como você utiliza a água no seu dia a dia e como a família usa a água no dia a dia. Depois, nos espaços abaixo, você vai escrever usos que você também conhece, mas que você não colocou nessa imagem que você desenhou ou que você colou. Diariamente, nós fazemos diversos usos da água, na irrigação de plantações, impulsionar navios e barcos que são usados no lazer e também no transporte. Um uso muito importante que é para apagar incêndios. Também para o nosso consumo na higiene pessoal, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho. Mas para a água não faltar, nós precisamos fazer o uso racional da água. Que é isso, prof? É fazer um uso com consciência, não desperdiçar. Então vamos ver o que o livro nos fala sobre isso na página 142. Vimos no capítulo 1 que apesar do planeta ter uma enorme quantidade de água, apenas uma pequena parte dela é doce, então própria para consumo. Muitas pessoas acreditam que temos água em abundância, especialmente no Brasil, onde há muitos rios, lagos e represas, além da boa frequência de chuvas. Essa crença, porém, é um engano. Há diversos problemas de falta de água no Brasil, por isso é fundamental evitar o desperdício.
o nosso livro traz algumas imagens sobre a falta de água. A primeira imagem é na região sudeste do país, onde houve problemas com o abastecimento de água. Na foto é um reservatório de Jaguari, do sistema da Cantareira, que abastece São Paulo. Também ao lado nós temos a imagem de uma cidade que fica em Vitória da Conquista. Nessa imagem a seca foi tão grande que essa parte onde a mulher está andando por cima, em uma época de cheia, seria o lago, ali o rio representado na imagem. Então esse solo sem vegetação, que não tem plantinhas aí onde ela está passando, seria um rio, só que está exposto devido à seca. Aí ali embaixo nós temos uma imagem do Pantanal, comparando dois períodos ao longo do ano. Um é o período de seca, à esquerda, e à direita nós temos o período de cheia. Observe como a seca influencia. Será que nós não temos que cuidar um pouco mais da água? Na página 143, você vai fazer as atividades 1 e 2 apenas, tá? Você pode fazer essa pesquisa com as pessoas que estão com você em casa, e uma dessas pessoas pode ser você também. Você pode anotar as suas informações nessa pesquisa. Se não tiver 4 pessoas, não tem problema, tá bom? Você faz conforme a sua realidade. Na página 144, você vai fazer atividades sobre tudo que nós já estudamos nesse capítulo sobre a água. Então, você vai ver as palavrinhas que estão lá relacionadas, vai completar as frases e depois alguma dessas palavras que você usou indicadas no livro para completar as frases, você vai procurar também no caça-palavras. Na página 145, nós temos 4 quadradinhos. Cada quadradinho desse tem uma legenda. Você vai desenhar as respectivas etapas da formação da chuva. Por exemplo, o primeiro quadradinho diz assim: a água dos rios, mares e lagos é aquecida pelo sol. Então você vai representar com desenho essa frase e assim por diante nos outros quadradinhos. Lá embaixo tem a número 2. A nuvem pode apresentar a água em que estado físico? A nuvem é composta de água em estado líquido e rodeada por água em estado gasoso. E se a temperatura estiver muito baixa, estiver bem fria, ela também pode apresentar a água em estado sólido. E se essa água cai, ela pode ser em forma de neve ou de granizo. Lembrem que nós falamos que a temperatura influencia bastante no estado físico da água. Na página 146 é uma atividade bem simples, onde você vai observar as imagens e você vai dizer em que imagens está sendo feito desperdício de água. Tomar um banho demorado, você acha que é desperdício de água? Lavar o carro com mangueira, será que existe alguma forma de lavar o carro que não desperdice água? Irrigar as plantas com um regador, será que é um desperdício de água? Pense um pouquinho aí, as plantinhas elas precisam de água, né? Às vezes nós precisamos regar. Deixar a torneira aberta enquanto lava a louça. Lavar a calçada da garagem ou do quintal com mangueira. Consertar vazamentos. Então ali tem algumas atitudes, algumas situações e você vai marcar X naquelas que são erradas, naquelas que desperdiçam água, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aprendido bastante. Tchau!